Vene Casagrande, tá feliz com o seu Flamengo? O que você gostou? O que você não gostou na partida de ontem? Foi um jogo duríssimo, né? Não foi um jogo fácil, né? Olha, depende. O primeiro tempo foi extremamente fácil para o Flamengo, só que o Flamengo fez parecer difícil, porque novamente naquele mesmo roteiro que a gente vem mencionando aqui, desde inclusive da temporada passada, isso não é novidade. Desde a ausência do Pedro, na verdade, a quantidade de gols perdidos pelo Flamengo. Só que isso tem sido pior nessa temporada, porque o Flamengo tem criado mais oportunidades, mas não consegue botar a bola na rede. E eu falo, no Campeonato Carioca pode até não fazer muita falta, mas no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, vai fazer falta. Contra o Internacional, eu acho que fez muita falta, tanto é que o Flamengo conseguiu ficar apenas no empate. Ontem poderia ter feito falta, só que aí tem a estrela do Bruno Henrique. O Flamengo fez um bom jogo. Repito, no primeiro tempo o Flamengo massacrou o Vitória. Não é nenhum exagero dizer que antes dos 15 minutos iniciais o Flamengo poderia estar vencendo ali por 2-0. Foi um bom jogo. As características do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, transição rápida, saída de bola perfeita, sobretudo com o Léo Ortiz, Flamengo criando boas oportunidades, a Arrascaeta voltando a jogar bem fisicamente, o Juninho tendo oportunidades, mas não conseguindo botar a bola na rede. O Flamengo fez um bom jogo, só que tornou a partida difícil por conta disso, quantidade de gols perdidos novamente, mesmo roteiro de sempre. E o gol do Vitória, se a gente for olhar o lado positivo, não foi um gol que o Flamengo deu mole, que o Vitória trabalhou a jogada e conseguiu furar o setor defensivo do Flamengo. Muito pelo contrário, foi uma bola de sorte ali. Uma bola finalizada de longe pelo Wellington Rato, a bola acabou desviando em Gerson, enganou o goleiro Rossi e a bola entrou. Só que, novamente, tem a estrela do Bruno Henrique. Nos minutos finais, o Bruno Henrique conseguiu fazer esse gol extremamente importante para o Flamengo. Vencer o Vitória lá pode parecer fácil, mas não é. Não é. Tanto é que o Vitória, em determinado momento, poderia ter conseguido fazer o segundo gol ali, quando já estava 1-1, o Rossi fez uma boa defesa. Só que eu gostei da partida do Flamengo. O Flamengo foi muito bem dentro de campo. Repito, os jogadores fazendo tudo que o Felipe Luiz pede para fazer. Só que falta um homem-gol. Esse homem-gol está muito próximo de retornar, que é o Pedro. E o Flamengo continua colecionando gols perdidos. Em um determinado momento, isso pode fazer muita falta, Fernandinha. Ô, Lucas Pedrosa, é um detalhe que o Vene traz sempre aqui, e eu acho que todo mundo já percebeu realmente com a ausência do Pedro, que já tem tempo, né? Mas com esse futebol tão intenso que o Flamengo desempenha com o Felipe Luiz, é tudo muito impecável ali, defensivamente, coletivamente, intensamente. O Flamengo funciona de uma forma assim espetacular, mas realmente fica faltando esse detalhe do gol, né? Porque se fosse uma partida de muitos gols, seria um grande espetáculo, mas fica faltando aquela questão da bola balançar a rede, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa, boa tarde a todos. Eu acho também que o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo bem superior ao Vitória, que tinha um coletivo, para mim, muito bagunçado, coisa que eu não esperava do Vitória com o Carpini, que tem passado seu pior momento aí, digamos assim, à frente do Vitória. Que é um bom treinador, né? É um bom treinador, mas a equipe dele ontem mostrou muita facilidade para ser penetrada pelo Flamengo. O Flamengo também conseguiu criar boas oportunidades. E aí o que fez a grande diferença, além do craque que é o Arrascaeta, foi o banco do Flamengo. Porque quando entra o Bruno Henrique, quando entra o Plata, quando entram outros jogadores também que são muito importantes, como o Luiz Araújo, eu já brinquei aqui até que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, né? Porque quando ele começa, ele não começa tão bem. Mas no segundo tempo, quando ele entra, e ontem ele entrou e participou do gol do Bruno Henrique, então acho que o Flamengo fez uma boa partida novamente, vencer lá é muito difícil, recuperou os pontos que foram deixados em casa, porque empatou com o Internacional na ida, e aí essa é a grande questão. Quando você pega um time como o Internacional e você perde tantos gols, você é punido. Porque o Internacional, além de conseguir o empate, porque já tinha feito 1-0, mas foi um empate em que o Internacional também conseguiu se defender. Já no segundo jogo, eu acho que o Flamengo conseguiu também aproveitar a fragilidade do Vitória, que é uma equipe muito pior do que a do Internacional, e fez o segundo gol com o Bruno Henrique, somando os 3 pontos. Uma equipe que pensa em ser campeã brasileira não pode pensar em perder pontos lá no Barradão contra o Vitória, com todo respeito ao Vitória. E o Flamengo fez o seu dever de casa, na minha visão, na verdade, seu dever fora de casa, e por isso a equipe conseguiu somar mais 3 pontos, chegando a 4, um jogo bom do Flamengo, que falta essa letalidade, mas não dá pra ficar dependendo só do Pedro, porque assim,
Como que vai voltar o Pedro? Ninguém sabe. O Pedro vem de uma lesão de LCA. O Flamengo tem que ser mais efetivo mesmo sem o Pedro. E talvez o Bruno Henrique seja um cara que possa ser o grande substituto do camisa 9, na minha visão. E tem sido até aqui na temporada, né? Você concorda, Vene Casagrande? Você achou que foi heróica essa vitória lá no Barcelona? Eu acho que diante do contexto, pelo que o Felipe Luiz explicou nessa entrevista coletiva, podemos sim considerar heróica. E quem sou eu para discordar do técnico Felipe Luiz, que ele vivenciou de perto ali tudo que o Flamengo passou diante dessas dificuldades para jogar contra o Deportivo Táchira. Depois viajou, o Flamengo só fez um treino, né? Isso precisa ser dito, que foi na atividade sábado. Sexta-feira inteira o Flamengo passou viajando, retornando ao Brasil depois de uma viagem difícil para a Venezuela. Então, se o Felipe Luiz está caracterizando como uma vitória heróica, quem sou eu para discordar? Óbvio que ali no jogo muita gente esperava que fosse ser mais fácil, eu repito. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e teve que utilizar do talento do Bruno Henrique no finalzinho. Essas dificuldades de fazer gol, inclusive, dificulta a vida do próprio Felipe Luiz. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse feito um placar já no primeiro tempo, ele já poderia ter pensado em algumas substituições, já pensando no próximo duelo, ou seja, preservando alguns jogadores. E a gente pôde ver também que quando o Gerson está em campo, facilita muito a vida dos demais atletas, do Arrascaeta, porque o Flamengo nos últimos jogos não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, os dois principais jogadores no meio de campo. Quando o Arrascaeta não consegue fazer a função dele, o Gerson consegue fazer a função dele. Então, esses dois jogadores são peças cruciais e a gente tem que falar do gol do Arrascaeta, né? Um gol de... É o próximo assunto. É agora, Vene. Vamos falar agora de quanto ele vale. E a gente já percebeu que para a temporada, fisicamente, ele não vai entregar 100%, porque você comentou outro dia, né, Pedrosa? Há 2 anos que a gente não vê o Arrascaeta de uma forma regular, fisicamente e clinicamente também. Mas isso aí... Eu acho que vale qualquer salário, hein, Pedrosa? Vale qualquer salário hoje. A questão que a gente sempre comenta aqui é sobre a questão da renovação. Vai dar mais 3 anos para um jogador que há 2 anos não consegue fisicamente performar? Essa que é a questão para você não onerar o seu clube e onerar a folha salarial. Mas é indiscutível como o Arrascaeta é qualificado, é indiscutível como ele é um gênio no futebol brasileiro, e esse lance aí ele não mostra só a genialidade, mas também mostra muita raça, porque ele que recupera a bola. Verdade. E a genialidade vem do biquinho que tantas vezes Romário, Ronaldo fizeram, e ele consegue dar o bico por baixo das pernas do zagueiro do Vitória. Um golaço que só os craques podem fazer. Você acha que vale a pena, ô Vene Casagrande, essa questão da renovação? Eu acho que a renovação de contrato ela não tem que ser debatida agora. O Arrascaeta ele tem contrato longo ainda, se não me engano até o fim de 2026 ou até o fim de 2027, não tem que ser discutido agora. E não é porque ele fez esse golaço que agora a gente tem que ser a favor da renovação. Não? É porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, eu sou empolgada, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira quando a gente pensa numa renovação de contrato de um jogador que custa alto. Óbvio que ele entrega. Você sabe o alto dele, Vene? É alto, assim. Ele custa alto, mas é um custo-benefício que vale a pena. Ele consegue entregar para o Flamengo aí, eu tenho certeza, muitas vitórias durante a temporada inteira. Só que a parte física dele deixa a desejar. Para mim, o que chama mais atenção não é nem um golaço, porque ele já fez um golaço assim de bico em outras oportunidades com a camisa do Flamengo, se eu não me engano, contra o Ceará por um campeonato brasileiro. O que me chama atenção é ele voltar a roubar uma bola, dar um carrinho e mostrar esse Arrascaeta que ele já foi em outros momentos. Me lembrou muito, por exemplo, 2019. Contra o Internacional pela Libertadores lá no Beira-Rio, que é ele que rouba a bola. E ele que inicia aquela jogada naquele gol tão importante do Gabigol, lá dentro do Beira-Rio pela Libertadores. Então, esse é o Arrascaeta que a gente gosta de ver. Agora, se ele vai conseguir manter esse ritmo, a gente não sabe. Eu torço para que sim. Porque, repito, quando o Arrascaeta está bem dentro de campo, dificilmente o Flamengo não consegue jogar bem. Sim. Ele é gênio. Ele mostra mais uma vez que ele é gênio. Agora, debater a renovação de contrato dele agora, na minha visão, no meu ponto de vista, é um pouco precoce. Cedo, né? É porque realmente falta muito, né? Se for até final do ano que vem, olha quanto tempo falta. E eu tava assistindo ao jogo, na hora que ele rouba a primeira, é o eita atrás de eita, né, ô Pedrosa? Eu falo, eita, aí eu já tô, nossa, aí quando ele faz, agora. Cara, ele pensa muito na frente, assim. Se ele não dá de bico, ele ia achar alguém com certeza. Ele ia achar alguém. É muito diferente. Mas ele fez o mais genial, né? Com porque certeza. Isso é coisa de gênio. Não é qualquer um que faz esse tipo de gol. Repara que tem 4 caras em torno dele. Quando ele chega, começa a entrar na grande área, olha, ele vai entrar na grande área. 1, 2, 3, 4 e um quinto aqui na sobra.
era todo mundo em volta dele e era o famoso recurso, né? Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo está em busca da contratação de Lucas Paquetá, jogador revelado pelo próprio clube e que atualmente está em destaque no futebol europeu. A possível volta de Paquetá ao rubro-negro anima bastante a diretoria e a comissão técnica, especialmente Felipe Luiz, que vê no meio-campista uma peça fundamental para seu esquema tático. Felipe considera Paquetá um jogador extremamente versátil, capaz de atuar em diversas funções no meio-campo e até mais avançado, o que traria um leque de possibilidades ao time titular. O técnico do Flamengo acredita que Paquetá tem tudo para ser o maestro do time e que sua chegada elevaria ainda mais o nível técnico do elenco. Além disso, o próprio Paquetá já teria dado sinal verde aos seus representantes para iniciar as tratativas com o Flamengo, demonstrando interesse em retornar ao clube onde tudo começou. A diretoria vê essa negociação com bons olhos, mesmo sabendo que não será simples, já que envolve valores altos e a concorrência de outros clubes. Outro fator que gera atenção é o julgamento que o jogador enfrenta, mas segundo fontes ligadas ao caso, seus advogados estão bastante confiantes na comprovação da inocência de Paquetá, o que poderia facilitar sua volta ao futebol brasileiro. Internamente, nomes influentes no clube, como José Botu, também aprovam a contratação e acreditam que seria um reforço de peso para o restante da temporada. A expectativa é que, com o avanço das conversas, o Flamengo consiga montar uma proposta sólida para convencer o clube atual de Paquetá a liberá-lo e, assim, repatriar um dos jogadores mais talentosos formados no Ninho do Urubu nos últimos anos. E aí, torcedor, você gostaria de ver Lucas Paquetá vestindo o manto sagrado novamente? Deixa sua opinião nos comentários, já larga a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!